Bem-vindos ao Museum of London, um museu que conta a história dessa cidade maravilhosa. Conta a história da cidade antes mesmo de Londres ser Londres. O Museum of London é muito fácil de visitar, porque aqui é tudo dividido cronologicamente. Como a gente falou antes, começa antes mesmo de Londres ser Londres, na era paleolítica, mesolítica. Tem objetos aqui de 200, 300 mil anos. Os romanos chegaram em Londres no ano 43 depois de Cristo. Mas o que eu mais gosto da história dos romanos aqui é como eles chamaram a cidade Londinium. Não seria legal se chamasse Londinium até hoje? Essa maquete aqui que a gente encontra na parte romana do museu mostra a primeira ponte que eles construíram para ligar o norte ao sul do rio. E essa ponte é onde está hoje a London Bridge. Uma ideia de como era dentro de uma casa típica da época, ó, até o mosaico no chão, a pintura nas paredes, eles adoravam essas coisas decorativas. Até hoje, se você visita outros lugares com herança romana, tem muito disso, né? Muito mosaico, muita cor, muito detalhe na parede. Uma coisa que nem todo turista sabe é que Londres, assim como várias cidades europeias, foi uma cidade murada. Em muitas outras cidades na Europa, tem bastante dos muros ainda que dá pra ver, tem alguns que você até pode subir e andar. Mas aqui em Londres não sobrou muito do muro original. E o legal do Museum of London é que daqui você avista partes das ruínas do muro de Londres, olha só. Depois da Londres romana, vem a Londres medieval, que abrange uma época longa aí, desde o ano 410 ao ano 1558. E muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Vamos lá ver. Quando você anda por Londres hoje, você consegue imaginar a cidade abandonada? É difícil, né? Mas imagina só, quando os romanos foram embora, Londres ficou sim, vazia. De Londinium, Londres passou a se chamar Londonderry, quando o rei saxão Alfred refez a cidade, reconstruiu a cidade. Uma reprodução de uma casa típica dessa época, depois que Londres foi reconstruída. E é engraçado entrar aqui hoje e achar isso aqui bastante espaçoso, maior até do que um flat que você encontra para alugar no centro da cidade. Depois da ascensão de Elizabeth I ao trono em 1558, Londres passou por um período bem difícil. Teve guerra civil, teve o incêndio de 1666 e teve a peste. Mas nem tudo é ruim. Essa era a época que as peças de Shakespeare estavam bombando e as pessoas vinham para a cidade ver as suas peças. Ou seja, já tinha aí um background cultural muito forte que resiste até hoje, felizmente. Essa aqui é uma maquete do Rose Theatre, que é onde as pessoas iam assistir as peças do Shakespeare. Hoje em dia a gente tem o Globe Theatre na beira do rio, mas não é esse aqui, é o outro, mais baseado nesse desenho. No andar de baixo do museu, a gente vai ver a Londres mais moderna, chegando na Londres que a gente conhece hoje, começando em 1670, passando pela Era Vitoriana. E onde será que termina? Esse documento de 1675, mais precisamente fevereiro de 1675, é uma lista de causas de morte de pessoas naquela época, especificamente uma semana. E tem umas causas do tipo tosse, febre, aí passa por umas coisas mais esquisitas. Vento. Tem uma aqui escrito suddenly, que significa de repente. Causa da morte, de repente. Essa superfície aqui é interativa. Ela pergunta se você quer aprender a fazer alguma das coisas que se faziam na época. Eu escolhi aqui para aprender a montar um relógio. Então você vai tocando, ele te conta um pouco a história dessa manufatura e depois te ensina algumas coisas. Perdi o tempo. Vamos lá. No século XVIII, as pessoas começaram a querer sair de casa. Querer sair para passear, sair para ver, sair para ser visto, principalmente.
Então surgiram os Pleasure Gardens, que se a gente traduz literalmente, chama Jardins dos Prazeres. Mas nada mais eram do que assim, praças e pequenos jardins dos bairros, e o pessoal se arrumava para ir nesses lugares. E aqui no Museum of London a gente tem a reprodução de um deles, que ficava na região de Vauxhall, o Vauxhall Pleasure Gardens. Agora a gente chegou numa das minhas partes preferidas do Museum of London, que é essa reprodução de uma parte da cidade na era vitoriana. É muito legal entrar aqui porque realmente parece uma máquina do tempo. Você caminha pelas ruelas de Londres e passa em frente a lojas, barbearias, farmácias. Agora a gente já está entrando no século XX e a gente já dá de cara com um dos acontecimentos mais importantes da época. E eu sei que você está pensando que a gente vai mostrar coisas da Primeira Guerra Mundial, mas não, estamos falando das sufragistas que conquistaram o direito ao voto para as mulheres. Aqui tem toda uma exibição dedicada a elas e ao movimento que foi tão marcante e inclusive virou filme, né? Então, depois das sufragistas, a gente pode mesmo falar da Primeira Guerra Mundial. Aliás, é um dos espaços mais impactantes do museu, é uma área audiovisual. Eu aconselho você guardar vários minutos da sua visita ao Museum of London para ficar aqui. Você escuta o áudio das pessoas que sobreviveram bombardeios, você vê imagens, é uma imersão, é algo muito forte mesmo, mas bastante valioso historicamente. E finalmente chegamos na Londres dos dias de hoje. Essa galeria aqui, dedicada aos anos 60, tem muita moda, muito rock and roll e muita cultura. E olha o que temos aqui, gente! Uma sunga do time da Grã-Bretanha nas Olimpíadas. A roupa dos atletas olímpicos da Grã-Bretanha foram desenhados pela Stella McCartney em colaboração com a Adidas. E aqui podemos ver que a sunga virou peça de museu. Por muitos anos, décadas e séculos, as pessoas vão falar sobre como essas Olimpíadas influenciaram a cidade. E aqui no Museum of London, a gente pode ver a pira olímpica que ficou lá no estádio na duração das Olimpíadas. Ela foi desenhada por Thomas Heatherwick, o designer que também fez o novo ônibus de Londres. Talvez vocês ainda se lembrem da cerimônia de abertura dos Jogos de 2012. No momento do desfile dos países, cada país tinha uma pessoa que segurava tipo uma pétala metálica. Só quando o último país entrou e deixou a sua pétala junto às outras, é que todo mundo percebeu que as pétalas, é claro, formavam uma flor. Quem ama a história vai amar esse museu e o melhor, ele é gratuito. Então, vem!